Hello! Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês 4 curiosidades sobre a moda. O primeiro influencer. Nossa, Vitória, mas cara, 1700, como é que ele é o primeiro influencer? Antes desse cara, todo mundo da moda era voltado, o mundo da moda, né? Era voltado para a realeza. Então, as pessoas vestiam o que a realeza vestia. E esse cara, ele veio do nada. E ele também é quem gera esse conceito do Mauricinho. Mas quem é esse cara, Vitória? Meu Deus do céu, quem é esse homem aí que você tá falando? Que eu não sei quem é esse homem. Então, George Brian Brummel, nascido em 1778 em Londres, filho de uma doméstica e um secretário particular de um lord, um tal lá de Lord Norte, que era chanceler do rei Jorge III. Olha que loucura, né? Eu não sei se foi uma síndrome assim que ele teve por causa de um bullying que ele sofreu, alguma coisa assim, não sei. Mas ele botou como propósito de vida dele provar para as pessoas que ele poderia ser tão nobre quanto elas, mesmo não tendo o dinheiro que elas tinham, não tendo o berço que elas tinham, não tendo a influência que elas tinham. E ele se dedicou a vida dele, a existência dele para isso. E ele conseguiu. Aos 20 anos, ele conseguiu se tornar capitão, porque o cara é um gênio. Velho, não, sério, o cara é stonks, o cara é muito stonks. Ele fez amizade com o rei, ele foi o mais popular da escola, foi o mais popular da faculdade. Então, né, 20 anos, se tornar capitão, assim. E depois de muito tempo, quando ele já estava ali, né, consolidado na moda, ele se tornou o rei da moda. O cara era o rei da moda, acabou. Então ele dizia, não, tem que usar terno preto. Todo mundo usa terno preto. Tem que usar terno azul. Todo mundo usa terno azul. Tem que usar as luvas de tal jeito. Ele era chato até com costura, pra vocês terem noção. Então, até a forma como os alfaiates produziam os ternos para a realeza e para aristocratas mudou graças a ele, porque ele chegou para as pessoas e falou: vai ser desse jeito e vocês que lutem. Tanto que existe um movimento que foi ele o percussor, que é o dandismo, acho que é assim que se chama, né? Ele basicamente diz: ó, o homem tem que ser assim, tem que agir dessa forma, esse é o proceder. Então você vai ser rico não porque você tem muito dinheiro, mas porque você age dessa forma, sabe? Tipo, ser nobre não é ter títulos de nobreza só, não é ser da realeza só. É você agir dessa forma. Você tem que ter esse proceder aqui. Se você não tiver esse proceder aqui, você pode ser rico, você não vai ser nobre, porque eu vou ser mais nobre do que você. Basicamente era isso que ele impunha e todo mundo seguiu naquela época. Eu acho, tipo, isso... Pra mim isso é muito stonks, cara. É muito stonks, porque era um período em que, assim, se você era pobre, você era ninguém. Tipo, você não tinha escolha, você era ninguém. Se você era pobre, filho de pobre, você era ninguém, acabou, não existia nem capitalismo direito. Então você não era ninguém, você não era nada, você era um lixo, mesmo, o cocô do cavalo do bandido, como diz, né? E o cara conseguiu viver no meio da aristocracia até morrer, gente, até morrer. O bichinho morreu endividado, morreu endividado. Perdeu todo o dinheiro dele, perdeu todo o dinheiro dele. Ele se alimenta tanto de ego e soberba pra tentar provar esse ponto que o cara morre pobre de tanto comprar roupa. Mas que gerou esse nome Dandy e que traduzido seria o Mauricinho, né? Então aí fica aí o conceito do Mauricinho aí, Scott Disick. É engraçado que o Scott tenta ser Lorde no Kim Kardashian, velho. Ai, meu Deus. Do que eu tô falando, gente? Mas então, vamos pra segunda coisa. Segunda coisa é os desfiles. Sim, isso mesmo, os desfiles. A curiosidade, a coisa interessante dos desfiles é como ele surgiu. Charles Frederick Ward. Esse cara, ele é o pai da alta costura porque ele modifica totalmente o conceito de estilista. Tipo, eu acho que na realidade é ele que gera esse conceito de estilista, né? Porque até então tinha um costureiro lá para o rei, sabe? O alfaiate do rei ou da nobreza, costurava as pecinhas pra galera do jeito que a galera queria. E o que o Charles faz? O cara é outro stonks, por isso que eu acho legal, ele é stonks. Ele faz, ele diz, vocês vão vestir o que eu disser. Então eu vou fazer roupas, eu vou fazer conceitos em roupas, eu vou idealizar, vou dizer isso é uma obra de arte, veste quem tem dinheiro. Entendeu?
E aí ele começa a lançar essa coisa do tipo, a fulana está vestindo um vestido que fulano fez. A rainha tal lá tá vestindo um vestido do Charles. Aí o que acontece? Todas as mulheres da aristocracia, que não são necessariamente da realeza, vão querer vestir o vestido dele. Então elas vão lá e fazem questão. E aí chega um ponto interessante. A mulher dele começa a vestir as roupas, né? Que ela é como se fosse... Esqueci alguma coisa de prova. Manequim de prova, sei lá. Aí ela veste as roupas e começa a andar pela casa, pela mansão, né? Que eram as mansions. Ela começa a andar com aquela roupa ali e tal, e aí isso se torna uma febre. E todas as outras casas de alta costura começam a fazer isso também. Sendo que foi ele que lançou a questão da alta costura. Ó. Mas foi uma mulher, a Lady Duff Gordon, que fez o primeiro desfile como a gente conhece hoje. Gente, isso faz muito tempo, foi meados de 1800, cara, 1800 ali perto de 1900, sabe? Ela idealizou o primeiro desfile, ela pensou, caraca, os caras estão lançando suas roupinhas, né, suas roupitas lá bonitinhas e fofinhas, mas eu posso fazer um super, ultra, hiper, mega evento, tipo um baile de roupas, em que as pessoas vão desfilando assim, sabe? Muitos tonks, velho. E isso é legal, é interessante saber porque a gente tá em 2020 e a gente tá tendo um desfecho nos desfiles assim que é uma loucura, sabe? Tem muitas marcas de muito renome que cancelaram os eventos, não vão fazer desfile. Tem muitas marcas que fizeram desfiles, mas meio virtual, meio presencial, né, por causa da pandemia. A próxima curiosidade, que é a terceira curiosidade, a calça jeans e a blusa branca, que é o estilo casual, né, o básico. Vocês acreditam? Só começou a ser aceito esse tipo de roupa depois da década de 50? Vocês acreditam nisso? Antes da década de 50 era tipo feio você andar assim, tanto que tem um filme chamado O Bonde Chamado Desejo, que é de 1951, que tem umas cenas em que um cara, que é o ator que faz o personagem principal, ele tá aparecendo só de camisa branca, sabe? Sem o terno por cima. E foi proibido em alguns estados norte-americanos. Porque era promíscuo, os caras já assinam obscena. Hoje em dia todo mundo anda de camisa branca, sabe? Tipo, isso é muito interessante. E foi graças a um movimento chamado Beatniks, que surgiu em meados de 50 também, 50, 60. Dizem que eles antecederam os hippies, que eles iam contra toda essa questão de materialismo, sabe? Eles iam contra todo esse movimento do materialismo. Então eles decidiram que eles iam se vestir diferente. E se vestir diferente é usar calça jeans. Usar calça jeans, porque era considerado algo de gente pobre, de gente da roça. E usar a camisa branca por fora, porque era meio que uma forma de protestar contra os limites impostos pela sociedade da época. E o último e não menos importante, a última e não menos importante curiosidade é a roupa infantil. Sim, a roupa infantil. Vocês sabiam que antes da década de 70 praticamente não existia roupa para criança? Hoje em dia é um mercado muito bom, cheio de consumidores, que todo dia você vê que roupa de criança é caríssimo. Lá no Japão, mochila para criança é, nossa, velho, um preço, assim, uma facada. E até a década de 60 isso praticamente não existia. Claro que não foi no século XVIII que começou a se enxergar uma criança como uma pessoa diferente. Tipo, uma criança como uma criança e não como um adulto que ainda está em desenvolvimento, sabe? Tipo, porque antes disso as pessoas enxergavam crianças como pequenos adultos. Mas começou a se ter mais uma valorização do bebê por causa da era vitoriana, que a rainha Vitória tinha 9 filhos, então ela era apaixonada por criança, então começou a se ter muita roupa para criança. Depois disso, com o passar do tempo, né, graças ao Renascimento, começou a se ter um conhecimento maior sobre as pessoas, sobre questões psicológicas, portanto, sobre crianças, sobre como as crianças se sentiam, sobre como se desenvolvia a infância e tal. E aí começou a ter um olhar um pouco maior para as crianças. E aí eles começaram a ter mais interesse em produzir roupas exclusivas para crianças.
Principalmente depois da Revolução Industrial, que começou a se produzir roupa em grande escala. Quando começou a produzir roupa em grande escala, cara, aí já foi. Só em 1960 foi que começou-se a realmente se produzir roupas para crianças. E eu acho isso muito interessante porque, pense, desde antes do século XVIII, antes do século XVIII, não existia nem a ideia de que se existia criança, sabe? Tipo, criança. Era só um mini adulto. Então ele era tratado como um mini adulto, ele era visto como um mini adulto. Durante a Revolução Industrial, muitas crianças trabalharam e até hoje, em alguns lugares, as pessoas ainda tratam crianças como se fossem mini adultos. E a roupa teve muita influência com isso, porque ao mesmo tempo que se foi começando a compreender uma criança não como um mini adulto, mas como uma criança, a moda da criança foi mudando. Então ela não vestia mais as mesmas roupas dos pais, sabe? Porque, sério, gente, na Idade Média, pobrezinha das crianças, velho, vestiam uns vestidos tão chatos, tão desconfortáveis, sabe? Imagina que desconfortável ser uma criança, sei lá, de 7 anos, tá com uma crinolina gigante em você, sabe? Tipo, você não tem liberdade para viver sua vida. Você não tem liberdade para viver sua vida. E mesmo no século XVIII, a sociedade da época era muito impositora com suas regras, seus padrões, entendeu? Era uma coisa muito pesada. Porque era até antes da modernidade, né? Então era uma coisa muito pesada, muito impositora, muito tem que ser assim. E as crianças não tinham liberdade de se vestir do jeito que elas queriam. Até a década de 60. Bom, eu espero que tenha sido interessante todos esses conteúdos. Muito obrigada por assistir até aqui. Se vocês gostarem do vídeo, deem like para eu saber que vocês gostaram do vídeo. Se vocês acharam as curiosidades interessantes, compartilhe com seus amigos. Se vocês querem mais conteúdo sobre isso, se vocês querem outras curiosidades ou se vocês querem que eu fale mais sobre qualquer um desses assuntos que eu falei, comenta aqui embaixo. Eu vou deixar algumas fontes do que eu pesquisei, né? Alguns artigos interessantes aqui embaixo para vocês lerem. E é isso. Muito obrigada.